Nossa próxima grande descoberta começou na década de 1890, com a descoberta de uma radiação desconhecida chamada raio-x. Ela causou sensação, e os cientistas imediatamente começaram a procurar outras substâncias que emitiam aquelas estranhas e talvez valiosas formas de radiação. Nas décadas seguintes, vários cientistas investigaram o fenômeno e juntos acabaram ampliando os conhecimentos sobre um dos grandes eventos da ciência moderna. O físico Ernest Rutherford, de quem já falamos na descoberta do elétron. Rutherford descobriu que o material radioativo passava por um processo natural de decadência. Ao se mover durante o processo, a radioatividade espontaneamente emitia partículas instáveis e altamente carregadas de energia, com o poder de penetrar a matéria. Rutherford a chamou de partículas alfa e beta e de raios gama. Desde essas descobertas, aprendemos muito sobre a radioatividade, seus perigos e seus benefícios. A radioatividade nos deu os diagnósticos por imagem, um tratamento para os tumores, um método de calcular a idade da Terra e uma fonte de energia para que as espaçonaves explorassem o sistema solar. Até mesmo alguns detectores de fumaça contêm uma pequena quantidade de material radioativo chamado americio, que ajuda a criar uma corrente elétrica estável. Quando as partículas de fumaça rompem essa corrente, o alarme dispara. AudioMicro.com A vantagem, ela não é poluente, né, durante o seu funcionamento normal. Ela não precisa de grandes áreas para você funcionar. O urânio é um elemento relativamente abundante na atmosfera, quer dizer, você encontra suficiente para que ele seja uma produção barata de energia, comparado com outras fontes.
A geração de energia nas usinas nucleares começa com a fissão dos átomos de urânio no reator. A fissão gera calor e aquece a água do sistema primário. No gerador de vapor, essa água aquece a água do sistema secundário, transformando-a em vapor. Após movimentar a turbina, esse vapor passa pelo condensador, onde é resfriado pela água do mar. O gerador elétrico, acoplado ao eixo da turbina, produz a eletricidade que abastece a rede de energia elétrica do país. A radiação, ela basicamente pode ser dois processos, né? Ou partícula proveniente do núcleo ou da primeira camada da eletrosfera, ou então ondas eletromagnéticas. Não são todas as radiações que podem ser utilizadas para conservar alimento. Por exemplo, a gente não pode usar radiação por nêutron. Ela provoca a deteriorização de certos alimentos. Alguns processos, então, utilizam tanto ondas eletromagnéticas como a partícula. Então, elas são basicamente utilizadas para isso, para conservar o alimento. A batata é um exemplo disso. Uma batata irradiada, ela pode durar até 1 ano sem sofrer apodrecimento ou mesmo brotamento. Já um peixe, ele pode durar até mais de 9 meses, tudo isso a temperatura ambiente. Há lesões ósseas que são detectadas muito mais precocemente com a cintilografia do que, por exemplo, com raio-x ou a tomografia ou mesmo a ressonância. Então, o grande valor da cintilografia é o diagnóstico precoce das doenças. Aí nós realizamos a cintilografia óssea, porque com ela nós enxergamos num só momento, num só exame, todos os órgãos, todos os ossos do corpo humano, e nós também temos a capacidade de mostrar as alterações mais precocemente, porque quando a célula cancerosa se instala no osso, ela começa a aumentar o metabolismo, o funcionamento do osso. Então esse metabolismo aumentado é prontamente diagnosticado pela cintilografia, sem antes que haja uma destruição do osso. Ao passo que na cintilografia não, a célula cancerosa se instalou no osso, automaticamente ela começa a evocar uma reação óssea que é detectada pela cintilografia. A radiação ionizante é aquela que tem energia suficiente para arrancar elétrons da matéria. Explicando melhor, o corpo humano é formado por partículas invisíveis a olho nu, chamadas átomos. Os átomos, por sua vez, são formados por partículas ainda menores, entre as quais estão os elétrons. Quando as pessoas são expostas à radiação ionizante, como os raios-x, por exemplo, os elétrons se soltam dos átomos, alterando a estrutura da matéria que forma o corpo humano. A interação da radiação ionizante com o organismo humano, ela é capaz de produzir radicais livres de oxigênio. E que depois esses radicais livres atuam de certa forma, interagindo com a membrana celular e com a célula de uma forma geral, lesando em diversos graus a célula. E a partir daí, ela faz uma reação em cadeia. Ela produz lesão numa célula, essa célula lesada produz material citotóxico, que a gente chama, com toxicidade celular, que vai lesando daí em diante outras células. A consequência da radiação ionizante no organismo humano são as modificações celulares a nível de DNA. A gente tem algumas lesões de pele, temos lesões cromossomiais, aberrações em fetos, leucemias e cataratas. Basicamente, são modificações celulares causadas pela ionização das radiações. Na verdade, as radiações ionizantes são efeitos estocásticos. Eles se acumulam ao longo dos tempos e mais à frente a gente pode ver. Podem vir com 2 anos, depende, é diretamente proporcional à quantidade de radiação e o tempo que esse profissional se expôs à radiação. Que não acontece normalmente hoje, porque a maioria dos serviços trabalha com monitores de radiações, barreiras plombíferas, vidros plombíferos. 1 em cada 5 pessoas em todo o mundo irá contrair câncer em algum momento de sua vida. O câncer pode afetar todas as partes do corpo. Câncer é um termo geral para um grande número de doenças em que as células do corpo se multiplicam descontroladamente. Células normais se dividem e se multiplicam
Assim, o corpo pode formar novas células ou repor células velhas ou danificadas. Quando o câncer ocorre, a divisão celular se torna irrestrita, quando não há necessidade para essa divisão. Além disso, as células que se formam têm um formato irregular e não podem funcionar adequadamente. Estas células podem se formar numa massa sólida, chamada tumor benigno. Se o tumor não afeta os tecidos vizinhos, podemos chamá-lo de tumor benigno. Se as células tumorosas também invadem as células vizinhas, nós chamamos isso de tumor maligno. Somente tumores malignos são chamados de câncer. Tumores malignos têm uma tendência de se espalharem para outras partes do corpo. Isso ocorre porque as células tumorosas se separam do tumor e se espalham através da corrente sanguínea ou canais linfáticos. As células tumorosas formam um novo tumor numa outra parte do corpo, chamado de uma metástase. O que causa o câncer é desconhecido, mas há certos fatores de riscos que aumentam a chance de se contrair câncer, como tabagismo, alto consumo alcoólico, excessiva exposição ao sol, dieta não saudável, certos carcinógenos como amianto ou radiação radioativa. O câncer nem sempre pode ser curado. Um tratamento de sucesso depende da localização, tipo, tamanho da área de disseminação e a proporção do crescimento do câncer. Geralmente, o câncer é tratado com uma combinação de cirurgia, quimioterapia e radiação. Isso diferencia de acordo com o paciente e o tipo de câncer. Apesar de todo o risco que a atividade oferece, muitas clínicas e hospitais do país parecem desconhecer as exigências da Portaria 453 do Ministério da Saúde. O dia a dia enlouquecedor e as péssimas condições de trabalho também parecem anestesiar os técnicos de radiologia no que se refere aos cuidados com a própria saúde. Nós observamos que muitas vezes os trabalhadores abrem mão de proteção, até muitas vezes associado ao desconhecimento, outras vezes associado a um comportamento coletivo. E a partir daí eles começam a abrir mão dos mecanismos de defesa, proteção individual, por exemplo, o uso do avental, o uso de um dosímetro. Eles começam a abrir mão desses mecanismos por muitas vezes não acreditar, ou até por observar que o grupo de trabalhadores, colegas deles, não utilizam aqueles mecanismos. Muitas vezes, quando alguém surge, então, para utilizar esses mecanismos, passa a ser diferenciado do grupo. Então, isso é um mecanismo de defesa que é estabelecido num grupo normalmente exposto a uma situação de risco. Muitas vezes o trabalhador não tem dimensão do que representa o uso do equipamento de proteção individual. O que o avental de chumbo pode representar em termos de minimização da exposição à radiação no seu corpo humano. E o que isso representa a longo prazo para a sua vida. Não há um dimensionamento disto, até quando se é colocado o equipamento disponível para o trabalhador. Então, essa é uma lacuna importante e que os estudiosos, as pessoas comprometidas com os treinamentos, têm que levar em consideração. Como levar a informação para o trabalhador para que ele saiba os mecanismos de fato que existem para proteger a sua saúde. Lógico que o equipamento de proteção individual não elimina o equipamento de proteção coletiva, ou seja, quais são os mecanismos que a instituição, o estabelecimento deve dispor para proteger de maneira coletiva a exposição à radiação dos seus trabalhadores. Eu já li que existem diversas aplicações benéficas, como por exemplo na medicina, para o tratamento de câncer e também para o diagnóstico de algumas doenças. E até para identificar a idade de múmias e fósseis. Exatamente, Kim. Este método é chamado de datação pelo carbono 14. Através dele é possível calcular a idade dos achados arqueológicos, consultando a curva de decaimento radioativo do carbono 14. E na medicina, a radiação é usada no tratamento de câncer. Isso é possível porque as células cancerosas são mais fracas que as células normais. Uma dose controlada de radiação incidindo sobre a área do tumor pode matar apenas as células cancerosas. Esse tratamento é chamado de radioterapia do câncer. Outras aplicações são a esterilização e conservação de alimentos, detecção de vazamentos em tubulações, análise de espessura de chapas e o estudo do mecanismo de reações químicas e bioquímicas. Nossa, esse assunto deu pano pra manga, hein? Vocês nunca pensaram que a radioatividade serviria para tantos fins pacíficos, né?